eu quero ministrar na sua vida nesta noite, no Evangelho de João, capítulo de número 17, os versículos 20 e 21. Evangelho de João, capítulo de número 17, versículo 20 e 21. Todos nós sabemos que esse texto do Evangelho de João é o que a gente conhece como a oração sacerdotal de Jesus. E o tema da nossa mensagem nessa noite é a oração de Jesus por você. A oração de Jesus por mim e a oração de Jesus por você. E vamos ver o que é que a palavra de Deus tem para falar o nosso coração nesta noite. Então o texto começa dizendo assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. Versículo 21, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Ah, que coisa maravilhosa. Esse texto é um texto muito utilizado com algumas seitas, algumas religiões querendo unificar todo mundo, né? Ah, para que a gente seja um, não é? Como Deus e o Pai. E a gente vai estudar um pouquinho aqui nessa noite, a gente vai ver algumas coisas importantes, algumas revelações assim muito lindas da parte de Deus ao nosso coração. Mas presta atenção comigo aqui, porque no versículo 20, voltando aí um pouquinho, Jesus, na minha versão que está aqui no meu script, diz assim: não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer, não é? Aqueles que vierem a crer em mim. Então esta oração de Jesus, ela era uma oração específica do momento em que Jesus estava com seus discípulos, e também é uma oração para os dias de hoje. Então é uma oração para nós. Vira para quem está aí na sua casa, ou junto de você, e diga assim: esta oração é para nós hoje. Amém? Esta oração é para nós. Mas vamos pensar aqui algumas coisas bem rápidas para a gente fazer uma introdução. Primeiro o Evangelho de João. O Evangelho de João é um evangelho diferenciado, eu creio que você sabe disso, não é? Nós temos os 3 evangelhos chamados de evangelhos sinópticos, que é o evangelho de Mateus, o de Marcos e de Lucas. Por que sinópticos? Porque eles falam com algumas variações, mas eles seguem quase que o mesmo esboço, quase que o mesmo contorno do Evangelho, né? Os ensinamentos de Jesus. Por exemplo, capítulo 10 de Mateus, Jesus está enviando os discípulos, 70. Lucas, capítulo 10, Jesus também está enviando os discípulos. Então, é muito similar. Esses evangelhos são conhecidos como evangelhos sinópticos. Mas o Evangelho de João é um evangelho que a gente denomina de um evangelho universal, um evangelho que está sendo demonstrado, revelado, trazido a nós para apresentar a vida de Jesus, de tal modo que as pessoas possam chegar até Cristo, possam desenvolver a sua fé em Cristo como Messias, isso é muito importante. Nós precisamos desenvolver a nossa fé no Messias e como Filho de Deus que desceu do céu. Jesus afirma isso, não é? De uma maneira muito especial. Ele diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele era denominado também de o Filho do Homem. Assim, o Evangelho de João, ele vai testemunhar de Jesus, e este é o tema central do Evangelho, o testemunho da pessoa de Jesus Cristo, tanto da parte de João Batista, que do Pai, do Espírito Santo, dos seus discípulos e de todos os fiéis de todas as eras, de todas as pessoas. Então nós estamos aqui testemunhando de Jesus e testemunhando de Jesus para as pessoas, para que as pessoas vejam Cristo em nós. Esta é a oração de Jesus. E a gente vai trabalhar aqui algumas coisas muito importantes. Mas, neste capítulo 17, nós temos aqui, começamos com 3 tipos de pedido diferente. Vamos ver aí, por favor, o versículo 15.
esse é o primeiro pedido. Jesus pede santidade aos seus discípulos. Ele diz assim: não peço que os tires do mundo, mas que os guarde-os do mal. Que o Senhor os guarde do mal. Então Jesus está pedindo aqui a santificação dos seus discípulos. Eu conversava ontem com o pastor Nivaldo, a gente falando sobre santificação, a gente falando sobre salvação, a gente falando sobre santificação, não é? Aquele texto que a gente conhece lá em Hebreus, que diz assim: buscai a santificação. Tem outras versões que diz assim: persigam a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas na verdade, essa santificação é um aprimoramento da nossa vida cristã diariamente, paulatinamente. A gente vai crescendo, a gente vai entendendo, a gente vai aprendendo da palavra, a gente vai vivendo e a gente vai deixando de lado as coisas, como Paulo diz lá, não é? Quando eu era menino, eu agia como menino, eu falava como menino, eu me vestia como menino, não é? Antigamente os meninos, até um tempo atrás, usavam aquele calção que era assim, metade da perna, não é? Aqueles meninos. E só quando ele fazia adolescência, que ele passava a ser um adolescente, já um rapazote, ele começava a vestir calças compridas. Então, o apóstolo aqui está dizendo assim: quando eu era menino eu vivia dessa forma, mas agora eu já sou um homem e eu preciso desenvolver isso. Pare e pense comigo. Quantas pessoas estão na igreja ainda hoje, independentemente de quantos anos de conversão, de quantos anos de crente, mas muitas vezes não cresceram o suficiente na sua fé cristã? Você já parou para pensar nisso? Se a gente tivesse, né, um parâmetro assim de conseguir medir a estatura, e Paulo vai dizer isso lá em Efésios, até que cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento de Cristo, para saber a altura, a largura, a profundidade, a gente crescer em todos os aspectos na presença de Deus. Então Jesus está fazendo essa oração aqui para os seus discípulos. Jesus está orando ao Pai. E ele está pedindo aqui santidade aos seus discípulos no versículo 15. Mas no versículo de número 17, Jesus está querendo que eles recebam a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus está aqui trabalhando agora em uma oração, gente. Imagine, isso é uma oração de Cristo. E Jesus está orando aqui em voz alta, falando com o Pai. Os seus discípulos estão atentos, ouvindo esta oração. Jesus no versículo 15 diz: Pai, eu não peço que os seus livres, mas os guarde do mal. Eu quero que eles sejam santificados. Eu quero que eles vivam uma vida transformada. Eu quero que eles tenham uma vida lapidada pelo Senhor, não é? Agora no versículo 17 ele está dizendo assim: olha, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, cada momento que eu e você, que nós nos aprofundarmos nesta palavra, que nós nos debruçarmos nesta palavra, que nós lermos esta palavra vai refletir em nós aquilo que nós precisamos para que Deus faça um tratamento na nossa vida, na nossa alma, no nosso espírito. Isso é muito importante, isso é muito sério. E aí a gente chega agora no versículo 21, não é? Porque Jesus faz agora o terceiro pedido, que é o pedido da unidade. Então o primeiro é o pedido da santidade, no versículo 15, o pedido da verdade, no versículo 17, e agora Jesus pede unidade, a fim de que todos sejam um. A fim de que todos sejam um. E aí, esta é a oração de Jesus por nós, não é? No verso 20, a gente leu que Jesus falou assim: eu oro por estes e por todos aqueles que vierem. E a complementação desse texto, esse texto vai complementar do versículo 24 até o versículo 26. Por favor, coloque aí para mim, por favor, versículo 24 e o versículo 25 e 26. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. Jesus aqui não está falando mais desse mundo que a gente está vivendo. Jesus já está falando aqui, porque Jesus aqui, querido, nesse momento, Jesus está se preparando para ir para o Gólgota, para ir para a cruz, para entregar a sua vida. E Jesus já está dizendo aqui para Deus, ele está dizendo assim: Senhor, Pai, eu quero que o Senhor, esses que o Senhor me deu, eu quero eles perto de mim.
Aqueles que virão ao longo de todas as eras e todos os tempos e todos os séculos, eu quero eles perto de mim, para que eles conheçam de mim, para que eles vivam em mim e que eles vejam a minha glória. E ele continua dizendo assim: para que vejam a minha glória, para que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Verso 25: Pai justo, o mundo não te conheceu. E não foi porque Jesus não quis mostrar, pelo contrário, Jesus quis o tempo todo mostrar, falar, apresentar, não é? O Pai, e os discípulos nos mostram o Pai. Ele diz: quem me vê a mim está vendo o Pai, eu e o Pai somos um. Jesus está aqui trabalhando toda essa dinâmica séria, e ele diz então: eu porém te conheci, e também estes conheceram que tu me enviastes. Olha o versículo 26, fechando o capítulo, né? Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Ah, que coisa maravilhosa! Então, nessa passagem, nesse capítulo 17, pense comigo aqui um pouquinho sobre isso, né? Jesus está intercedendo pelos seus seguidores. Jesus está falando para todos os cristãos destes séculos que viriam à frente. Jesus está pedindo aqui unidade entre Deus, né? E Ele quer que a gente participe desta unidade. E eu vou trabalhar uma coisa aqui muito interessante. Eu quero que você pare aqui e pense comigo uma coisa muito séria, que eu vou te mostrar aqui agora. Jesus quer que eu e você, que nós participemos da unidade que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí, queridos, fazendo uma pesquisa rápida, eu descobri o seguinte, que os ortodoxos orientais, a igreja ortodoxa, os homens lá do Oriente, eles diziam que a comunhão da Trindade é comparada com uma dança, com uma brincadeira de roda. Quando você dá as mãos, lembra daquelas brincadeiras que a gente dava as mãos de criança e a gente ficava rodando? Eles fazem essa comparação da Trindade como se os três estão todos juntos, de mãos dadas, brincando ali, não é? E essa Trindade, essa brincadeira de roda é chamada de pericorese. Pericorese. E a Trindade está brincando no bom sentido aqui, tá? Eu não estou aqui no sentido pejorativo, não. Eles estão juntos, brincando no sentido de felicidade, no sentido de harmonia, no sentido de unidade, de união, de estar um junto com o outro, de viverem em um só ideal, em um só propósito. E essa Trindade está dançando aí, essa dança está envolvendo o universo, está envolvendo a humanidade, e nós somos convidados a participar desta pericorese. Nós somos convidados a participar disso, porque Jesus está nos convidando para que a gente seja um, como o Pai é um, como o Filho é um, como o Espírito Santo, eles são um. Jesus está nos convidando. Aí olha que coisa interessante, presta atenção. Isso aqui, ó, é a cereja do bolo para você hoje. O que Deus cria não é da mesma natureza que Ele. A Bíblia diz que Deus é o quê? Espírito. Nós temos espírito, mas a nossa matéria é composta de carne. Temos alma e temos espírito. É a tricotomia. 3 em 1. Até nisso Deus, não é? No homem. C.S. Lewis, que foi um ateu e depois se converteu, e foi um escritor muito renomado do século XX, ele disse que o que nós geramos como filho é da nossa natureza, mas o que criamos como uma obra de arte é de uma natureza diferente. O que C.S. Lewis está querendo dizer aqui é que o que foi criado, o que foi gerado, Jesus foi gerado, Filho unigênito, gerado, ele constituído da mesma natureza. Mas aqueles que foram criados, nós, não é? Uma obra-prima. Gênesis vai dizer isso, que nós somos a obra-prima da criação de Deus. Salmo vai dizer isso, nós somos a obra-prima. É de uma natureza diferente. Aí presta atenção aqui. Ouça isso, com muita atenção. Embora nós sejamos
imagem e semelhança de Deus. Eu e você, nós somos imagem e semelhança de Deus, está escrito aqui na palavra de Deus, né? Na Bíblia. Mas nós não temos a mesma natureza de Deus. Nós não temos essa natureza, a natureza de ser apenas espírito. E é por isso, queridos, que nós precisamos então nos esvaziar. Essa é a concepção de nós mesmos, dos nossos desejos, dessa carnalidade que a gente tem aflorada. Eu preciso tirar isso para que o Espírito de Deus preencha e a minha natureza se torne o mais parecido possível com a natureza daquele que me criou, que é o próprio Deus. Está dando para compreender? É teologia pura aí, né? Mas é você captar. Olha que coisa. Então os teólogos ortodoxos orientais, eles dizem que o Deus Filho, Jesus Cristo, se esvaziou da sua glória. A gente sabe disso lá em Filipenses capítulo 2, não é? E ele mergulha na criação. Jesus mergulha na criação. Porque Paulo vai dizer assim, porque por ele, para ele, são todas as coisas. Foi Deus, Jesus. Ele é o Logos. Ele é o Verbo. Ele é a ação. Ele é aquele que constitui as coisas. Ele é aquele que faz as coisas acontecerem. Quando Deus disse assim, eu quero luz, foi Jesus que gerou essa luz. Pá, a luz gerou. Quando Deus disse assim, eu quero que exista fundamentos, firmamentos, foi o próprio Cristo. Jesus mergulha nesse momento da criação. E aí, quando Jesus chega na criação do homem, ele nos leva a participar da unidade. Através do texto que a gente leu lá de João, ele nos leva a participar desta unidade que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essa brincadeira chamada pericorese, Jesus nos chama para dentro. E ele fala assim, olha, vocês vão nos dar as mãos e a gente vai brincar. E eu me lembro que quando a gente era pequeno, a gente brincava, não é? 2, 3, 4, daqui a pouco a gente ia aumentando e aumentando e aumentando, e aquele círculo ia crescendo, e a gente ia cantando ali aquelas brincadeiras de roda. Hoje ninguém mais brinca de roda, não é? Ninguém mais brinca de roda. Talvez os meninos aí não sabem nem o que é isso, brincar de roda, o que é isso, não é? Mas imagine, aí Atanásio, que foi um célebre homem de Deus, lá um dos pais da igreja, lá no início dos séculos, não é? Da igreja, ele disse assim, olha que coisa fantástica, que eu pesquisei hoje, né? Seremos pela graça o que Deus é por natureza. Deu para entender? Nós seremos pela graça, ou seja, é por isso que quando a gente for transformado no dia da ressurreição, não é? Os nossos corpos serão transformados. A Bíblia diz que nós vamos receber novo nome, que a gente vai ter um corpo transformado, o nosso corpo será como o corpo de Cristo glorificado. Nós sairemos dessa essência carnal e viveremos agora numa essência espiritual. Então aquilo que a gente recebeu pela graça, a graça de Deus manifesta a nós vamos viver isso porque na natureza do próprio Deus. Está dando para compreender? Está dando para entender? Então esse é o conceito desse cristianismo chamado de teoses ou divinação. É o homem procurar desenvolver a sua vida de forma que você consiga atingir níveis mais altos no seu patamar de vida que te levem a uma nova atmosfera, a uma atmosfera de intimidade com Deus. E aí, querido, eu vou te falar uma coisa muito séria. Não tem como você fazer isso, a não ser buscando a presença de Deus, a não ser mergulhando, a não ser estando no secreto, a não ser lendo a palavra, meditando, cantando louvores, colocando a sua vida, sabe? Eu vou lhe dizer uma coisa aqui, eu vou abrir meu coração para você nessa noite.
uma das coisas que me deixa mais triste como pastor é você ver alguém que muitas vezes você trabalhou, lutou, ensinou, perseverou e aquela pessoa continua com os mesmos renrenrens, com as mesmas picuinhas, com as mesmas dificuldades, como se nada tivesse acontecido. Eu me lembro que uma certa feita, alguém conversando comigo, eu disse: calma, querido, a igreja, você aprendeu? Não, eu não aprendi nada na igreja. Como assim você não aprendeu nada na igreja? Não, não aprendi. Eu aprendo sozinho. Eu aprendo sozinho. Eu nunca aprendi nada. Eu falei: então, você está no lugar errado. Porque eu jamais iria para um lugar que eu não fosse aprender. E que eu não fosse captar. Eu digo para vocês, eu vou fazer agora no próximo mês 52 anos, se Deus quiser. São 52 anos dentro da igreja. Eu aprendi com os pastores que viveram comigo, pastor Gerson Rocha, pastor Gerson Nogueira, pastor Jackson Trindade, pastor Infante, depois o pastor Valdomiro, depois com o pastor Sebastião, o pastor Roque, com tantos pastores que viveram na minha vida que eu aprendi. Tinha coisas ruins? Tinha, mas eu quis aproveitar aquilo que é de melhor, para que eu pudesse crescer na minha vida, para que eu pudesse chegar em um novo patamar da minha existência cristã. Então, o apóstolo Pedro, ele foi o primeiro que falou sobre guardarmos a promessa de nos tornarmos participantes dessa natureza divina. Vamos ver esse texto? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Enquanto coloca aí, deixa eu beber só um golinho de água aqui. 2 Pedro 1, 4. Olha o que está escrito, né? Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas. Ele está falando aqui das palavras de Deus, tá? Para que por elas vocês se tornassem o quê? Como é que está escrito aí? Coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Oh, peraí! Jesus faz uma oração lá em João, e ele está dizendo assim: olha, Senhor, Deus, meu Pai, eu quero que eles tenham unidade, eles precisam andar em unidade, mas aqui, queridos, eu quero estender um pouco dessa ideia da unidade. A unidade que Jesus está nos chamando aqui, não é somente essa unidade de você encontrar com o irmão, oh, meu querido, paz do Senhor, e você achar ele tão bonitinho, e às vezes, nem pode mais agora, né? Dar o braço, e abraçar, e um beijo, um ósculo santo, oh, que coisa maravilhosa. O que Jesus está nos chamando, em primeiro lugar, é para a gente ser um com o Pai. É unidade com Deus. É unidade do Espírito. Aí quando eu tenho unidade com Deus, quando eu tenho unidade no Espírito, quando eu vivo para o Senhor, tudo mais, querido, é fácil. Tudo mais é moleza. Foi exatamente isso que Jesus pediu, não é? Na comunhão de amor entre Deus e os homens, todos vão saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Deus vivo. Agora imagina, vamos fazer uma recapitulação aqui, se a gente conseguisse, não é? Vamos arranjar aqui um carro daquele lá, um DeLorean, e colocar lá no painel lá, o dia que Jesus está fazendo essa oração lá, se a gente conseguisse colocar, já pensou? E a gente fizesse uma viagem no tempo. E a gente chegou lá, esconde o carro, bota uns galhos lá por cima, e veste umas roupas, leva uma roupa daquela lá, parecido com o povo, e a gente chega lá, e fica ali, está ali Jesus fazendo aquela oração, e a gente está de cá, prestando atenção, ouvindo aquela oração de Jesus. Ah, que coisa maravilhosa, Jesus dizendo naquele momento, né, orando por mim e por você, coisa que ia acontecer 2000 anos depois, 2000 e tantos anos depois, Jesus está orando por nós, não é? Jesus está dizendo aqui, olha, vocês já estavam na minha mente, vocês já estavam no meu pensamento, antes de vocês, lá atrás, olha, quando eu estava preparando o mundo, quando eu estava fundando o mundo, quando as coisas foram acontecendo, eu estou assistindo uma série muito bonita, muito linda, chamada Os 5 Mundos, 5 Continentes, e aí o camarada está mostrando que existia a Pangeia, e ele começa a mostrar, essa semana ele estava mostrando que a Antártida, ela se descolou ali da Austrália, a Austrália depois foi rompendo para o norte, e as cordilheiras foram se levantando, e eu fico imaginando isso tudo acontecendo, Deus trabalhando isso, né? Os montes se erguendo, os mares retrocedendo, e as coisas, e Deus ali mostrando tudo, montando tudo, mas na mente de Deus, tudo já estava preparado.
a sua vida e a minha vida. Já estava tudo preparado. Jesus já estava vendo a gente. Jesus já sabia que a gente ia passar por essa pandemia. Meu Deus do céu. Jesus fala assim: meu Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo não, mas livra esse povo, livra, guarda eles, não é? Bota eles tudo mascarado, porque esse povo agora está tudo mascarado. E aí Jesus orou por nós, para que a gente tivesse unidade com Deus, unidade com o Filho, com o Espírito Santo, mas também unidade com os irmãos. O problema é que nós homens, a gente é tão difícil de viver, a gente é tão difícil de trabalhar, que a gente sai dividindo as coisas. A igreja que Jesus fundou foi uma só. Mas hoje já existe igreja batista, presbiteriana, metodista, quadrangular, episcopal, anglicana, luterana, aí batista renovado, nacional, brasileiro, independente, missionário. A gente sai, sabe, a gente vai abrir, não, porque a minha tem que ser a melhor. A minha é a videira. Aí o outro fala, não, mas a minha é a videira verdadeira. O outro fala, mas a minha é a videira verdadeira do ramo mais verde. Aí o outro fala assim, não, a minha é a igreja da paz. A outra é a igreja da guerra. O outro é a igreja do graça e paz. Já tem até da graça e paz. Pastor Leandro, um abraço para ele. Fez aniversário essa semana, né? Aí cada um vai colocando. Eu não tô aqui discriminando. Não é isso. Meu papel aqui não é esse. Eu estou trazendo para você entender. Jesus falou, eu quero que vocês vivam em unidade. Eu quero que vocês vivam em unidade. E quando vocês começarem a viver em unidade, o que significa isso? Eu preciso, sabe, ter a empatia. O problema seu precisa ser o meu problema. Se eu passo ali na rua e vejo um cara dormindo, no relento, num frio desse, esse problema é meu. E eu tenho que dar um jeito, eu tenho que correr atrás, eu tenho que arranjar um cobertor, e eu tenho que ir lá, e eu tenho que pegar aquela pessoa e fazer. Há poucos dias, a gente recebeu uma pessoa aqui, que ligou para a gente, o pastor Nival estava até comentando comigo, e essa pessoa descobriu o telefone da igreja aí pela internet, alguma coisa assim, a igreja estava aberta, veio aqui, e graças a Deus a pessoa está firme. Por um momento assim, as coisas vão acontecendo e a gente ora, a gente busca, a gente quer essa unidade, a gente quer esse companheirismo, a gente quer este desenvolvimento da palavra de Deus no seu coração e no meu coração. Está dando para entender? Aí Jesus, ele orando, né? Jesus pensando em mim e em você. Ele orou para que nós tivéssemos unidade com Ele, para que as outras pessoas se convencessem de que realmente é verdadeira essa palavra. É verdadeira essa palavra. Jesus declarou seu amor por nossa salvação, a fim de que pudéssemos estar com Ele para sempre. Ele prometeu continuar a se revelar a nós, para que nós experimentássemos cada vez mais o seu amor. E enquanto Jesus estava orando, Ele estava pensando em nós. Ele vive hoje intercedendo por nós. Abre aí Hebreus capítulo 7, versículo de número 25. Olha o que o texto está dizendo, né? Hebreus capítulo de número 7, versículo de número 25, não é? Diz que Ele intercede por nós. Ele está sentado à direita do Pai e Ele intercede por nós. Ele está conosco. Então seu desejo é que você se torne um com Ele e com os outros cristãos, para que aqueles que nos virem creiam nele. Pergunta para a pessoa que está aí perto de você: as pessoas estão acreditando no que você está pregando? As pessoas acreditam no que você está vivendo? Eu não estou perguntando aqui se elas estão achando errado fulano, beltrano, cicrano, se tem alguém vendendo indulgências nos dias de hoje. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo se as pessoas estão acreditando na sua pregação, na sua vida, no seu testemunho. Pastor Sebastião, de saudosa memória, ele falava que o cristão, o servo de Deus, um pastor, um líder, um obreiro, um membro da igreja, precisa ter um currículo. Nós precisamos ter um currículo. Quando você precisa de um emprego,
Quando você está desempregado, você prepara o seu currículo, e o seu currículo tem que ser o melhor possível, né? Fala inglês? Yes. Só isso. Inglês básico. Yes, no, the book is on the table. Ou então você tem realmente bala na agulha. O seu currículo, a nossa vida com Cristo, o nosso andar com Cristo, o nosso viver com Cristo é o nosso currículo. As pessoas vão saber se você de fato anda com Jesus. Eu estava lendo essa semana aquele texto de Pedro, né? Quando Pedro está ali conversando com aquelas pessoas e as pessoas começam a dizer assim, olha, você é um deles. Jesus está preso, Jesus está indo ser morto e Pedro está ali naquele momento e as pessoas estão dizendo assim, você é um deles, porque o seu linguajar está te denunciando. A sua forma de ser está denunciando. Você, cara, você andou com Jesus. Então o desejo de Jesus é que nós nos tornemos um. Com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com a Irmandade. O desejo de Jesus, e Ele ora para que sempre seja um com Ele e um com os outros irmãos. Então nós temos que agradecer a Jesus, porque mesmo naquele tempo, Jesus já estava orando por você. Misericórdia. Tem uns crentes 6 horas, você conhece o crente 6 horas? É o crente que fica assim, 6 horas por mim aí, gente, né? 6 horas por mim, 6 horas por mim. E Jesus já estava orando por a gente lá atrás, já estava pedindo a Deus lá atrás por nós, não é? E na sua petição final, Jesus ora por esta unidade, pelas gerações subsequentes. Eu acho que Jesus, como Jesus é Deus, Jesus já sabia de tudo que ia acontecer, né? De todas as lástimas, os problemas, as dificuldades, as lutas. E Jesus faz essa oração. E eu fico imaginando Jesus dizendo assim, se eu pudesse contar mais um cadinho. Se eu pudesse falar mais um pouquinho para eles. Se eu pudesse dizer mais algumas coisas. Mas Jesus teve que falar, Jesus mesmo falou, eu falo para eles em parábolas, porque é para eles não entenderem tudo agora, nesse momento. Porque é o que a gente está aprendendo no nosso curso de teologia, né? A teologia, ela é gradativa. A revelação de Deus é gradativa. Deus vai dando revelação ao ponto que eu tenho condições de absorver esta revelação. Ao ponto que eu tenho condições de entender desta palavra. Não adianta você querer receber hoje uma informação, não é? Por exemplo, eu uso muito essa expressão, né? Meu pai, há 30 e poucos anos atrás, ele morreu. Meu pai não conheceu o celular, meu pai não conheceu tantas coisas que a gente conhece hoje, essa dinâmica, essas coisas, não é? Se alguém dissesse há 10 anos, 10 aninhos atrás, que você ia ter um celular que ia tirar fotografia, que você ia fazer transações no banco, que você ia chamar um carro para um táxi para levar um Uber, que você ia fazer, que você ia tocar, que você ia fazer filmar, que você... Ninguém ia acreditar nesse negócio. Ia falar assim, que isso, rapaz? Isso aí é ficção científica. Mas é interessante como a tecnologia ela vai avançando de uma maneira tão grande que a gente já vai sentindo a necessidade de que essa tecnologia avance ainda mais. E eu quero concluir chamando você nessa noite para esse momento desse íntimo relacionamento com as pessoas divinas, com essa pericorese. Em latim é circumcésio. Circumcésio. Esse momento de unidade. De pegar na mão do Pai, pegar na mão do Filho e no Espírito Santo. E montarmos esse momento. Este sentimento de estarmos com Deus. Este sentimento de estarmos com o Pai. Eu anotei aqui, não é? Este relacionamento íntimo, essa contínua e eterna inter-relação. Cada pessoa está inteiramente ligada às outras. Não existe você pensar em Deus, o Pai, só Ele.
Você tem que pensar em Deus Pai, tem que pensar em Deus Filho, e aí você pensa no Deus Espírito Santo. São 3 personalidades em um só Deus. Trindade. E essa pericorese é esse momento de darmos as mãos. Lembra que eu falei lá que nós recebemos, Atanásio, que falou isso, recebemos pela graça o que Deus é por natureza? Deus nos convida a fazer parte dessa unidade, a nos esvaziar de nós mesmos, a nós deixarmos de lado os nossos desejos carnais, os nossos desejos, as nossas atitudes, as nossas vontades, e colocarmos tudo nas mãos de Deus e dizer: Senhor, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Ou por que eu não fiz isso? Ou por que eu não fiz aquilo? Ou por que eu deixei passar certas oportunidades na vida? Sabe, querido, Deus está nos chamando nessa noite para a gente viver em unidade. Primeiro, foi a oração de Jesus. Pai, eu quero que eles sejam santificados, que eles conheçam a verdade e que eles vivam em unidade. Unidade primeiro com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E segundo, unidade com o corpo. Unidade com as pessoas. Precisamos estar unidos. Precisamos estar juntos. Precisamos entender essa intimidade de Deus em nossos corações. Em nome de Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Deus Todo-Poderoso, eu sei que muitas vezes isso é tão difícil da gente tentar entender e viver. Mas foi por isso que eu pedi no início desta palavra, que o Teu Espírito Santo nos levasse a essa dimensão. Deus nos leva a essa dimensão do entendimento da palavra, da unidade. Nos leva, Senhor, a esse discernimento da palavra, do conhecimento, desse tempo de estarmos entrelaçados contigo. Mesmo que fazemos parte de uma natureza diferente, mas o Senhor está nos convidando para entrarmos diante do Senhor e termos uma transformação, uma vida plena e chegarmos nesta dimensão especial da Tua palavra, essa dimensão essencial da Tua palavra em nossas vidas, em nossos corações. Porque só assim, Senhor, só assim o mundo vai saber que o Senhor é o Filho do Deus vivo e que nós somos os Teus filhos e que andamos contigo e que temos uma vida com o Senhor e que temos um momento de vivermos contigo. Amém? Amém?